E aí, jovem, tranquilo? Seguinte, como prometido, tá aqui, ó, o edital com os conteúdos para a prova de filosofia da FURG, vestibular que vai ter agora. E tem o programa aqui e eu vou comentar rapidinho o que vai cair no programa, só para dar uma lembrança, assim, que vocês já viram. De modo que eu vou passar todo o conteúdo aqui em alguns minutos. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente perceber é que o programa ele não está organizado de forma cronológica. Ele está organizado de forma por temas, de forma temática. Então no programa aqui a gente tem mito e filosofia como primeiro tema, depois ética como segundo tema, depois política, terceiro tema, filosofia e ciência, quarto tema, e estética como quinto tema. Então esse programa aqui, ele é, digamos assim, o arroz com feijão da filosofia, o basicão, que é para saber se tu tem noção, pelo menos, né, digamos assim, do conjunto básico, né, de elementos do assunto, né, filosofia. Primeiro tema, mito e filosofia, que é a primeira aula de filosofia de qualquer série, né, de qualquer etapa do conhecimento. Né. Se pressupõe que, em geral, a pessoa não tenha tido contato com filosofia, então a gente começa com o surgimento da filosofia, que é o que esse tema trata, mito e filosofia. Tá, então, saber mítico, que é o primeiro tema, eu vou ler todos aqui, depois eu vou passar um por um, tá? Então, saber mítico, saber filosófico, relação entre mito e filosofia, atualidade do mito, o que é filosofia, teoria do conhecimento, possibilidade do conhecimento, as formas de conhecimento, problema da verdade, questão do método, conhecimento e lógica, tá? Então, saber mítico geralmente é aquela referência à mitologia grega, tá? Então, é o tipo de conhecimento, o tipo de saber que explica a realidade a partir de um discurso não demonstrativo, que é o que significa mitos, tá? É o discurso não demonstrativo. E aí, o conhecimento ou saber filosófico é o tipo de conhecimento que vem na sequência, né? Historicamente ele vem depois da explicação mitológica, né? Que é a explicação ou o discurso demonstrativos, né? Então a gente tem essa passagem do mito para a filosofia como sendo uma passagem do mito para o logos, né? Então, se mitos quer dizer discurso não demonstrativo, logos quer dizer discurso demonstrativo. Então, esse discurso demonstrativo, ele deve ser, de alguma forma, convincente, ele deve ser de alguma forma lógico, de alguma forma racional, de alguma forma argumentativo. E não apenas um discurso fantástico, né? Agora quem viu ultimamente, né, tá em cartaz aí a Odisseia. Aquilo é um discurso mítico, né? É o discurso mitológico, é o saber mítico, né? Então é a forma alegórica, a forma fantástica de colocar as coisas, de explicar as coisas, de dar sentido para a realidade, tá? E o saber filosófico basicamente é essa transposição entre uma explicação sobrenatural para uma explicação mais natural, né? Mais naturalista. Então aí a gente tem, por exemplo, o primeiro filósofo que a gente estuda geralmente como exemplar, né, dessa mudança, é o Tales de Mileto, que ele vai dizer que a arqué é o princípio de tudo, né, o elemento explicador, o elemento que dá sentido para tudo é a água, né? Então é um elemento da natureza, então ele tenta explicar a natureza por dentro da própria natureza, sem recorrer a nada sobrenatural, né? Nesse sentido, então, ela é uma mudança de forma de explicar a realidade. Tá, então, saber mítico, saber filosófico, relação entre mito e filosofia é um pouco isso, né? São duas formas, se tu quiser um elemento comum, né? São duas formas de explicar a realidade, tanto o mito quanto a filosofia, tanto as religiões, né? Se tu quiser chamar as religiões presentes no mundo hoje em dia de mito, pode chamar, não tem importância, não é porque elas estão perto da gente que elas não são da mesma natureza do mito, né? Ou seja, um discurso não demonstrativo. São discursos não demonstrativos, né? A atualidade do mito passa um pouco por isso, né?
até que ponto o mito ficou lá na antiguidade e até que ponto ele nos acompanha até hoje. Não só esse mito religioso, mas os mitos das nossas crenças cotidianas, né? Aquilo que a gente aceita mais porque acredita do que porque tem motivos razoáveis, científicos e verdadeiros para aceitar. Então, passa um pouco por isso, né? Por avaliar o que na nossa realidade é uma crença dogmática e o que é, de fato, conhecimento, né? O que é filosofia? E aí essa resposta, ela inicialmente pode ser isso, né? A filosofia, ela é uma forma de explicar a realidade, é uma forma de dar sentido para a realidade, é uma forma de construir significado, né? Como muitas outras, como a arte, como a ciência, né? E aí, como a religião também né? São formas de tu explicar, dar sentido para a realidade. Tá? A filosofia é mais uma dessas. E o que é filosofia tem aquela clássica definição etimológica do sentido da palavra filosofia, que é filo, amigo, amor, né, de filia, e sofia, de sabedoria, né? Então, filosofia seria aquele que tem uma amizade muito terna, né, muito próxima, muito terna, né, um amor muito incondicional, assim, pelo conhecimento, pela sabedoria. E aí começa a teoria do conhecimento, né, que diz assim: possibilidade do conhecimento. Então, a possibilidade do conhecimento, ela vai abordar as condições para que o conhecimento aconteça, né? Então, o que é conhecimento e em que situações, em que condições e por que meios o conhecimento pode acontecer. E quando eu não tenho conhecimento, quando eu tenho, por exemplo, o engano, o erro, a ilusão, ao invés do conhecimento, né? Então, de alguma forma existe essa ideia de que existe um conhecimento e existe uma ilusão do conhecimento eventualmente, né? Ou um simples desconhecimento, né? Ou simplesmente uma ignorância, né? Quem aborda isso bastante é o Sócrates, né? Os diálogos socráticos, né, do Platão, geralmente ele trabalha essas questões, né? De que alguém que supõe conhecer alguma coisa, através do diálogo com o Sócrates vai demonstrar que aquilo é uma falsa pressuposição de conhecimento, né? De que o conhecimento, de fato, ele é difícil de alcançar. Então, possibilidade do conhecimento, as formas de conhecimento. Então, conhecimento empírico, né? Conhecimento racional, conhecimento intuitivo, conhecimento prático, conhecimento, se tu quiser, né? Conhecimento erudito, conhecimento popular, conhecimento tradicional, né? Então, tu tem várias formas de conhecimento. E aí, uma das questões que vai se colocar é o seguinte, né? Qual forma de conhecimento é mais adequada para qual objeto que tu está pretendendo conhecer? Então, por exemplo, se tu está pretendendo conhecer alguma coisa que envolva matemática, por exemplo, o tipo de conhecimento que vai ser adequado vai ser o conhecimento teórico, conhecimento racional, conhecimento abstrato. Agora, se tu está tentando conhecer alguma coisa sobre as plantas ou sobre os animais, por exemplo, né, o tipo de conhecimento que tu vai precisar é o conhecimento empírico, da observação, da classificação, da catalogação, da fotografia, do registro de imagens, de ir a campo. Então, dependendo do objeto que tu está querendo conhecer, um determinado tipo de conhecimento e um determinado tipo de método, isso depois vai voltar aqui, vai ser o mais indicado. Então, uma das questões é tu saber qual forma de conhecimento é mais adequada para qual situação. Mas a gente pode partir daí, né? Conhecimento empírico, conhecimento racional, como dois elementos bem importantes. Formas de conhecimento. Problema da verdade. O problema da verdade é o seguinte: para tu saber se uma coisa é verdadeira ou não, tu precisa escolher e definir, não só tu, mas enfim, a tua época, né, os teus pares, os teus concidadãos, né, teus colegas de geração, vamos dizer assim, teus colegas de humanidade, se quiser expandir um pouco, a gente vai ter que entrar num acordo sobre como é que a gente define o que é verdadeiro, né? Como a gente define verdade. Então, primeira coisa, definir verdade, né? Depois, que já é um problema, né? Depois, para definir, a gente vai ter que
estabelecer um critério para a gente consiga identificar uma coisa verdadeira. Então, por exemplo, se tu disser assim, ó, verdade é tudo aquilo que os meus sentidos conseguem observar. Muito bem, temos aí uma definição de verdade, temos aí um critério de verdade. Então, se todo mundo aceitar que o que a gente vê, que o que a gente experimenta com os nossos sentidos é verdadeiro, então essa é a concepção de verdade que está valendo. Então, se eu estou olhando, por exemplo, para essa cortina aqui atrás de mim, né? Estou dizendo, essa cortina aqui ela é preta. Isso que eu estou dizendo sobre esse objeto aqui, ele é verdadeiro? O que vocês acham? Bom, a partir do critério que a gente estabeleceu como critério para definir o que é verdadeiro, que diz que o que os meus sentidos experimentam é verdadeiro, então eu, com base no que eu estou observando aqui, sim, é verdade, né? Essa cortina é preta. Então, percebe? Agora, se daqui a pouco tu começa a pensar assim, os meus sentidos eles são diferentes dos teus, ou os meus sentidos são menos precisos que os teus, ou eu não capto as cores do mundo da mesma forma que outras pessoas, então talvez a minha visão e os meus sentidos não sejam um bom critério para definir o que é verdade, tá? Então, isso é um dos problemas da verdade, tá? Que ela está colocando aqui, né? Eles estão colocando aqui o problema da verdade. Então, primeiro, como a gente define. Segundo, como a gente estabelece o critério. Depois, uma vez que a gente tenha estabelecido o critério, se coloca um outro problema que é como é que a gente sabe se esse critério que a gente escolheu, ele é um bom critério para decidir o que é verdadeiro ou não. Aí volta aquela questão do objeto que a gente está tentando conhecer. Dependendo do objeto, determinados critérios vão ser melhores e mais adequados do que outros. E aí tu justificar por que tu escolhe um critério e não outro, percebe, né? Vamos supor que eu queira conhecer os animais, né? A natureza, que eu tô olhando pela janela aqui, tô vendo uns passarinhos ali. Vamos supor que eu queira estudar os pássaros, tá? Inicialmente, eu tenho que definir o critério para definir o que é, né, um pássaro. Então, tu vai lá e aí tu vai dizer assim, pássaro é um animal que tem tal e tal e tal, tais e tais e tais características. E essas características, elas são visuais. Tu consegue detectar elas pela visão. Tá? Aí eu posso pensar assim, mas a visão nesse caso é um bom critério, mas eu poderia ter escolhido a audição, por exemplo. Então, pássaros são aqueles que emitem um som entre a frequência X e a frequência Y, por exemplo, no caso do canto dos pássaros, né? Qual é o melhor critério? É o som ou é a imagem para definir? Tá? Eu poderia escolher qualquer um dos dois, porque eu tenho acesso aos pássaros tanto pelo som quanto pela imagem. Mas qual é o melhor? Tá? Ou qual é o melhor em qual situação? Percebe? E aí eu vou ter que justificar um ou outro critério, um ou outro objeto, dependendo, percebe? E aí eu vou ter que dizer, numa determinada situação, esse é melhor por causa disso. Ou numa outra situação, essa outra forma de captar o objeto é melhor. Tá? E aí, quando uma vai ser melhor ou quando a outra vai ser melhor, vai depender de um critério superior às duas. Percebe? E aí eu vou ter que sempre exigir um critério de justificação que é anterior. Talvez o problema seja tu encontrar um critério muito definitivo, assim, muito... Às vezes vai te faltar elementos. Tá? Tu vai ter que escolher em que ponto da tua exigência de critérios de justificação tu vai ter que parar. Porque, né, não existe justificação absoluta, né? Então, o problema da verdade envolve basicamente isso, né? A definição do que é verdadeiro, porque a definição do que é verdadeiro ela é histórica. Então, o que é verdadeiro para os gregos não é o que é verdadeiro para os medievais e também não é o que é verdadeiro para os modernos e também não é o que é verdadeiro para os contemporâneos. Tá? Então, depois definir o critério para definir o que é verdadeiro. Também os critérios são variáveis de acordo com o objeto que tu está tentando conhecer. E também uma questão sobre a justificação do critério que tu vai adotar. Tá? Então é um problema bem... uma espécie de regressão ao infinito, assim, que tu vai caindo, né? Depois, e a questão do método, né? A questão do método envolve
a questão do objeto, né, basicamente. Então, tu vais precisar discutir qual é o método. Então, por exemplo, a gente pode pensar lá no Descartes, né, as regras do método, né, lá do discurso do método. Então, pegar um objeto, dividir esse objeto em partes menores, fazer uma análise desse objeto, e aí, a partir da análise dessas partes menores, tu consegue, digamos assim, desvendar esses pequenos problemas, essas pequenas características do objeto, e aí depois tu enumera essa tua análise, faz uma listinha completa de todas as etapas que tu percorreu, e aí depois tu faz uma espécie de síntese, recolhendo todo esse conhecimento que tu decompôs, que tu analisou, tá? Então, basicamente, é um processo de análise depois de síntese. E um sistema de divisão e de enumeração das etapas para que tu possa recorrer, né, revisar, voltar em cada etapa para, eventualmente, se tu errar alguma coisa, se tu quiser repetir o processo, então tu possa, tá? Então, a questão do método então, o método cartesiano, né, é um deles, que está no início da modernidade ali, né, 1600 e alguma coisa, por aí, e está no início do que a gente vai chamar de revolução científica, né? Então aí a gente está começando a desenvolver a questão do método, né? Então a questão do método ela envolve tu pensar em métodos que sejam adequados para determinados objetos, tá? Então o método ele também não é um único, tá? Ele tem vários, né? Então e o método e a metodologia eles vão variar e vão ser, enfim, objeto de estudo da filosofia, tá? Então é uma questão que se coloca também qual o método, né? Se vai ser o método empírico, se vai ser o método teórico, se vai ser análise, se vai ser síntese, percebe? Depois conhecimento e lógica, tá? Um tema bem genérico, bem amplo, bem assim extenso, né? Que é a possibilidade do conhecimento, vamos colocar assim, né? E o papel da lógica. Então, a lógica ela começa, digamos assim, a ser estudada de forma mais sistemática. A gente tem a referência ao Aristóteles, tá? E o livro especificamente é o Organon, né? Que numa tradução assim, órgão significa instrumento. Então, inicialmente lá se pensou que a lógica, tá? Esse conhecimento sobre como argumentar, né? Como extrair conclusões através de premissas, né? Como deduzir, né? Esse raciocínio lógico dedutivo, né? Ele é um instrumento para o conhecimento, né? Então ele é um tipo de ferramenta que ele te permite não necessariamente ter que fazer experiência empírica, experiência concreta de todas as coisas para que tu possa acessar o conhecimento. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, quantos corações tem um ser humano? Aí tu vai dizer assim, um. Tá, como é que tu sabe que é um? Tu olhou? Aí tu vai dizer assim, não preciso olhar, não preciso fazer uma autópsia de um ser humano, abrir um ser humano e ver cada um por um, todas as vezes, para identificar que existe um coração ali. A gente já teve um número razoável de experimentos, de observações, né, ao longo da história da humanidade que nos atesta, que nos diz, né? Ou seja, que nos permite concluir, derivar daí, né, que se até hoje todos os seres humanos, ou praticamente todos, né, ou sei lá, uma estatística do Instituto Tirei do Nada, de estatística, né, sei lá, 99% das pessoas têm um coração, isso me permite afirmar que eu tenho um coração, que tu que está me assistindo tem um coração, e que os seres humanos que vão nascer daqui para frente vão ter um coração também. Isso não é nada a não ser o uso da lógica, o uso daquele sistema de raciocínio que a gente chama de dedução, né? Que a gente pode simplificar isso aqui que eu falei no seguinte argumento, né? Então, todos os seres humanos têm coração, eu sou um ser humano, portanto, eu tenho coração, né? Raciocínio dedutivo, tá? Então, um pouco é o tipo de conhecimento que a lógica te permite acessar, né? Que é um pouco, tentando trazer isso para a atualidade, né? É um pouco o que o algoritmo faz com a gente, né? Como é que o computador sabe
como é que a internet, como é que o teu telefone celular, como é que, né, sabe quais são os teus gostos e te oferece no telefone celular ali coisas que são agradáveis para ti, né? Porque basicamente ele está te colocando dentro de um padrão e ele está dizendo assim, ó, se todas as pessoas, ou se a grande maioria das pessoas gosta disso, então esse ser humaninho também tende a gostar. E aí ele te oferece uma coisa e se tu rolar a tela rapidamente ele vai identificar que tu não gostou, então ele vai te colocar no segundo grupo, mas, digamos assim, no segundo conjunto de gostos mais populares e vai testar também. Ou se tu ficar ali assistindo ele vai ter acertado e é provável que isso aconteça. É um raciocínio bem simples que o computador está fazendo. Então, aqui agora a gente vai falar sobre ética, né? Ética e moral. Então, a definição clássica é que a ética ela é uma reflexão sobre a moral. Então, a moral seriam as regras particulares, né, aceitas pelas pessoas, e a ética seria uma reflexão sobre esses padrões aceitos, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, aqui no Brasil é tranquilo usar calção e biquíni na praia, tá? Beleza. E sei lá, sei lá, em Bangladesh talvez não seja, né? Por que é diferente, né? Por que aqui é e lá não é? Percebe? Então é quando tu começa a refletir sobre esses costumes, essas regras, né, de vestimenta, hábitos culturais, né, enfim, tu tá refletindo sobre questões morais. Então tu já está avançando para uma discussão ética. Pluralidade ética, né? Pluralidade ética. Então, tu pode tentar pensar nesse tema aqui sobre dois aspectos, né? Primeiro, são as várias éticas, né? Então, tu pode pensar numa ética do dever, por exemplo. Uma ética do dever, eu poderia pensar numa ética que funcionaria dentro de um hospital, por exemplo, né? Uma ética bastante hierarquizada, bastante estrita, né? Bastante contextualizada. Uma ética militar, por exemplo, né? Em que a hierarquia é muito forte, né? Em que tu não tem espaço para questionar, digamos assim. Ou uma ética do dever também, a gente pode pensar, de repente, numa escola muito rigorosa, né? Que dá pouca margem para as pessoas, enfim, questionarem, né, a situação. Ou numa ética das virtudes, né? Que é uma ética mais, digamos assim, aristotélica, né? Que é uma ética que diz o seguinte, não existe nada pré-definido, pré-determinado, o nosso hábito, o nosso costume é que vai moldando, talhando o nosso caráter, digamos assim, né? Então não existe nada pré-definido, tudo é uma questão de construção, né, de ensaio e erro, de experiência, vamos pensar dessa forma, né? Então, a pluralidade ética tem a ver com isso, né, com as variáveis noções, as variáveis concepções de ética, né? E também tu pode pensar a pluralidade ética no sentido de uma pluralidade moral também. Quer dizer, aquilo que é moralmente aceito aqui pode não ser moralmente aceito em outro lugar e tá tudo bem, né? Enfim, às vezes existe um conflito que a gente, quando olha para outros costumes de outros povos, a gente meio que tende a ficar espantado, né? Da mesma forma eles ficam com a gente, né? Então, colocar essas éticas diversas em perspectiva e pensar sobre elas também é uma forma de pluralismo, né? Ético, de pluralidade ética. Então, ética e violência, tu pensar até que ponto a violência ela é aceitável, se é que tu pode pensar num contexto em que ela seja aceitável. Eu falei meio dramaticamente, mas, por exemplo, tu pode pensar assim, a violência ela é sempre inaceitável? Uma questão ética, né? Por exemplo, se alguém vem te agredir, é lícito é ético, é correto tu reagir, tu te defender, tu eventualmente agredir em resposta? Se alguém ou algum país resolve invadir o teu país, tu acha que tu precisa ter um exército para defender a soberania do teu país? Pena de morte pode existir?
ou não, em que circunstâncias. Tu pode pensar também se tu matar alguém em legítima defesa num caso de violência extrema. Percebe? São questões que eventualmente vão escorregar para o âmbito jurídico, para o âmbito legal, para a construção de leis, para essa, né, para essa discussão mais ampla e social, assim, que não são discussões fáceis, né? Mas tá em jogo, né? Tá em jogo a questão da violência. O que é violência, né? Por exemplo, tu fazer um procedimento estético que seja dolorido, que seja uma espécie de violência ao teu corpo. Pô, agora o sol se foi e me escureceu total aqui. Mas enfim, é aceitável? É razoável? Aí depois tem assim, razão, desejo e vontade. Razão, desejo e vontade. Então, por um lado, a razão é pensada como aquele elemento que é capaz de controlar o teu desejo, né? E a vontade, digamos assim, o exercício livre e consciente da tua vontade seria aquela ação que tu faz mediada pela razão. Então tu não age por instinto, tu não age de forma imediata, tu age de forma racional, né? Isso seria o que a gente chama de... Isso está mais perto, né, do que a gente chama de vontade livre, né? Se eu te perguntasse assim, quem é mais livre? Aquele que age fazendo o que quer ou aquele que age fazendo o que não quer? Imediatamente as pessoas tendem a responder aquele que age fazendo o que quer. É mais livre quem faz o que quer. Mas será que fazer o que quer não é obedecer aos teus instintos, às tuas paixões de forma impensada, de forma sem mediação, né? E eventualmente fazer o que tu não quer seria fazer o que tu precisa, o que tu deve fazer? Exemplo, o relógio despertou às 5 horas da manhã. Aqui é agosto, é inverno, tá frio, tá chovendo, tem vento. O que tu pensa imediatamente em fazer? O que tu quer fazer quando o relógio está despertando? Eu imagino que tu não vai te acordar feliz e saltitante pulando da cama, louco de faceiro, né? A tua tendência, o que tu quer fazer mesmo é desligar o relógio, te virar para o outro lado e seguir roncando até que o mundo esquente depois lá na primavera, né? Mas tu não vai fazer isso. E tu vai fazer uma coisa que tu não quer. Tu vai te levantar muito contrariado, com frio. Tu vai ter que pegar e lavar os dentes e o rosto na torneira com água gelada. Tu vai ter que te enropar, tu vai ter que tomar banho, tu vai ter que tomar café, tu vai ter que sair, né, pra rua, com chuva, com vento, com frio. Tudo isso tá fazendo sem querer praticamente, né? Então essa é a questão, né, que está em jogo. Razão, desejo e vontade. Então só para tu saber, quem faz tu te levantar cedo e ir para o trabalho, ir para a escola, é a tua razão. Pensa nisso. E aí depois aqui, ó, no finalzinho do item ética, do tema, né, ética, diz assim, ó, liberdade, 2 pontos, autonomia do sujeito e necessidade das normas. É isso que a gente estava conversando, tá? Liberdade é autonomia, autônomos, né? Autônomo é aquele que é capaz de se dar as próprias regras, se dar as próprias leis, né? Qual é que é a situação ideal? Pensa bem, né? A situação ideal é aquela em que tu faz o que tu quer, mas o que tu quer coincide com o que tu deve. Percebe? Esse seria o mundo ideal. Tu querer fazer aquilo que tu deve, né? Tu não fazer nada obrigado, né? Imagina um mundo ideal em que tudo que tu faz coincide com o que tu deve, né? Coincide com o que esperam de ti, com o que a sociedade espera de ti. E todas as outras pessoas fazem o que elas querem ao mesmo tempo em que fazem o que nós esperamos dela também. Tá, esse é o mundo ideal. O mundo real não existe. O mundo real é um conflito constante, né? É uma contrariedade constante. É todo mundo concedendo o tempo todo, né? Então essa questão sobre liberdade, autonomia do sujeito e necessidade das normas está um pouco em questão disso, né? Em torno dessa questão, né? Quer dizer, a autonomia do sujeito, né? Essa capacidade que cada um tem embora tenha essa capacidade e possa fazer o que quer, né? Todo mundo pode chutar o balde e loquear, né?
Mas se todo mundo resolver fazer isso, o que vai acontecer? Qual é a consequência social para isso? Talvez a gente caia naquele problema do Hobbes lá, né? Na guerra de todos contra todos, né? Então aí tu vai precisar do Estado para poder colocar um pouco de ordem nesse caos, né? Então aí a gente vai sair do estado de natureza e a gente vai entrar num estado civil, num estado civilizado, né? Percebe? Para o Hobbes, eventualmente, tu só é livre dentro do mundo civil, né? Por quê? Porque no mundo civil tu já abriu mão daquela, digamos assim, liberdade absoluta, entre aspas, né? Porque no estado de natureza ninguém é livre, todo mundo é vítima dos seus próprios desejos, dos seus próprios instintos, né? Então tem esse jogo, né? Tem esse tipo de argumentação, né? Então, na verdade, a concepção de liberdade que tá embutida aqui é que só é livre quem age racionalmente, conscientemente, de acordo com normas, com regras, com leis racionalmente escolhidas, racionalmente debatidas e racionalmente aceitas, conscientemente aceitas, né, e negociadas, né? Isso vai nos levar para uma ideia de democracia como sendo uma forma de governo, das formas de governo a mais racional, porque, né, se a democracia fosse exercida com base nesse princípio, né, do debate, e é isso que está na base, né, da ideia de democracia, do debate racional, do debate esclarecido, né, e das decisões informadas, né, ela tem a potencialidade de se tornar uma forma de governo muito interessante. Tá? Então, aí a gente entra no próximo item, né, que é uma consequência disso, que é a política. Né? Então, a gente está no primeiro tema, mito e filosofia, segundo tema, ética, terceiro tema, agora a gente entrou em política. Relações entre comunidade e poder. Tá? É isso, né, um pouco. Como é que a gente transfere ou como é que a gente distribui o poder nas comunidades, nas sociedades, né? Então, se a gente pensar no mundo que a gente vive, nas instituições que a gente frequenta, por exemplo, a instituição escola, ou a instituição cidade, ou a instituição estado, ou a instituição país, ou a instituição bairro, né? Ou a instituição condomínio, ou a instituição a rua onde eu moro, cada um desses ambientes, cada uma dessas comunidades, né, desses microcosmos, ele tem as suas hierarquias, vamos pensar assim. Então tu vai ter lá, né, a associação do bairro, tu vai ter lá o conselheiro tutelar, tu vai ter o vereador, tu vai ter aquela pessoa que conversa com os demais vizinhos, que passa às vezes uma folhinha coletando assinaturas, né, um abaixo-assinado, para colocar lá saneamento na rua, né, para passar uma máquina, né, para colocar uma luz no poste, esse tipo de coisa assim, né? E aí um pouco a ideia é como é que se dá essas relações entre a comunidade, o poder que as pessoas têm e como é que a gente faz essa representação, como é que se dá a representatividade, né? Como é que se transfere esse poder de muitos para um representante, por exemplo, né? A gente começa um pouco, digamos assim, a base do conhecimento político tem a ver com isso, né? Como é que se dão essas transferências de poder até o ponto em que a gente tem, por exemplo, um estado, um país, né? Que tem uma capital, que tem um presidente, que tem governadores, que tem polícia, que tem exército, que tem marinha, que tem aeronáutica, que tem forças armadas, que tem conflitos externos com outros países, percebe? Então todo esse complexo de relações de poder, ele começa nessas relações cotidianas, né, da gente com nossos vizinhos, às vezes dentro da nossa própria casa, né? Então tem essas relações de poder entre pai, mãe, avô, tio, filhos, irmãos, tudo isso são pequenas relações de poder que se estabelecem, né? Então, liberdade e igualdade política, liberdade a gente já falou um pouco sobre isso, né? E igualdade política tem a ver com... Bom, são conceitos, né, que tem a ver então com liberdade, essa liberdade do exercício do poder político, né, de ser capaz de pegar essa parcela de poder que te cabe e fazer uso dessa parcela de poder que te cabe, né? A liberdade de falar, a liberdade de
de se expor à liberdade, de propor a liberdade, de contestar, de recusar, né, a liberdade de acusar, né, eventualmente que o Estado, né, enfim, que as leis sejam injustas, por exemplo, né, de se colocar contra o poder do Estado, que eventualmente pode ser, né, pode ser violento, pode ser opressor, pode ser ditatorial, pode ser despótico, pode ser assassino, pode ser muita coisa, né? E a igualdade política passa por tu pensar que, por exemplo, a nossa Constituição, né, tem lá o famoso artigo 5º, todos são iguais perante a lei, por exemplo, no sentido de que todos são cidadãos, de que todos têm acesso aos mesmos direitos, de que todos têm a capacidade e a liberdade de se exprimir, né, de que todos têm acesso à cultura, à saúde, à educação, à moradia, à dignidade, né, nessa ideia, né, de liberdade e igualdade. Política e ideologia. Então, política e ideologia, termos genéricos, né? Por um lado, política a gente já está meio que familiarizado, mas vamos pensar, por exemplo, em dois personagens, né? Maquiavel e Aristóteles, né? Para o Aristóteles, o ser humano é um animal político, né? Então, política pensada do ponto de vista do Aristóteles, por exemplo, é o meio pelo qual o ser humano realiza a sua natureza, né? Então, somos animais políticos, então a política faz parte da nossa natureza. E a gente não pode não fazer política, segundo Aristóteles, né? Por outro lado, Maquiavel vai dizer que a política é a arte do poder, né? Quem não tem o poder quer, quem tem o poder não quer largar, e tu ser capaz de te manter no poder e preservar o poder, pensado, por exemplo, o poder como sendo o Estado, né, o estadista, o governante, é uma coisa separada da ética, por exemplo, né? Já no Aristóteles e no Platão, nesses mais antigos, não, né? Então, por exemplo, política pode ser pensada como sendo uma espécie de ética no plural, né? Como sendo, digamos assim, a política como sendo, digamos, a arte da melhor vida coletiva, né, na cidade. E tu pode pensar a política como a arte do poder, né, como a busca pelo poder, a busca pelo Estado, a busca pela estabilidade, né, do Estado, pela manutenção do Estado. Ideologia tem a ver com uma certa ideia, que a gente já está meio que indo para o campo da sociologia, eventualmente, né? Mas ideologia é aquela coisa que faz parte do que a gente chamaria, numa linguagem marxista, de superestrutura, né? Que é a cultura, né? Então a ideologia é aquela forma de pensar, são aqueles valores éticos, aqueles valores morais, se tu quiser, né? Que estão pairando na sociedade, que todo mundo acha que é o normal e que tudo foi assim desde sempre e que tudo nunca vai mudar, que essas coisas não vão mudar, sabe? A gente às vezes tem essa sensação de que tudo sempre foi assim e vai continuar sendo assim e nunca vai mudar, sabe? Na verdade, isso que a gente meio que aceita sem pensar, sem refletir, isso é determinado ideologicamente, né? Isso que a gente chama de ideologia. Na verdade, quem determina isso que a gente meio que segue de forma meio que automática é quem produz esse tipo de pensamento, é quem produz essa forma de pensar, né? Que é, numa linguagem mais materialista, é a classe dominante, né? É a classe dominante que produz as ideias que vão ser seguidas pelas outras classes que compõem as sociedades. Tá? Então, por exemplo, por que a gente assiste esses filmes e essas séries que a gente assiste? Por que a gente tem o gosto estético, por exemplo, que a gente tem? Porque esse gosto estético ele é uma coisa produzida eu estou falando classe dominante, não é só uma abstração, mas é a classe que, por exemplo, é dona das produtoras audiovisuais que produzem o cinema internacional, né, que se consome mundialmente.
né? Ou então aquele complexo industrial têxtil que está pensando as roupas e a moda já faz 3 anos, né, que eles estão pensando, desenhando, estimulando o desejo na gente para que hoje a gente tenha vontade de consumir determinada cor, determinado modelo, né, ou determinada roupa, ou determinado filme, determinada música, né? Isso é produzido com alguns anos de antecedência e é estimulado o nosso desejo para que a gente depois, com o passar do tempo, a gente tenha esse gosto, a gente procure essas coisas. E para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa ter um certo ideário, né? Que é o que a ideologia produz, num certo sentido, né? Então, né? Política e ideologia. Então também a gente pode associar essa ideia de que existe uma associação entre mercado, política e classe dominante, né? Enfim, classe dominada, enfim, e que existe uma espécie de articulação, assim, né? De engrenagem, em que ao mesmo tempo que a ideologia ela produz um certo tipo de pensamento, esse tipo de pensamento ele se torna lei, ele é transformado em legislação para, num determinado sentido, preservar essa forma de pensar. Então, por exemplo, vamos pensar em temas polêmicos assim, né? Só para chamar o debate para um tema mais tabu, né? Vamos pensar assim, drogas, aborto, eutanásia e clonagem. Só para pegar uns temas leves assim. Pensa, isso é proibido, isso é um tabu, isso é proibido em todos os países, em alguns países não. Isso é pensado como pecado, como uma afronta às divindades, como uma afronta religiosa. Isso é uma coisa pensada como imoral. Isso é uma coisa que não se discute porque é feio, né? Percebe? Essa forma de pensar sobre determinados assuntos, ela é determinada ideologicamente e ao mesmo tempo ela vai parar na nossa legislação que reforça determinada forma de pensar, determinada ideologia. Percebe? Por aí vai. O que mais? Esfera pública e esfera privada. Então tu pode pensar assim, na esfera pública tu tem que te comportar de um determinado jeito, né? Na esfera privada, não. Tu pode ser o que tu quiser. Público e privado também são determinados socialmente, se tu quiser, são determinados ideologicamente também, né? Então a gente, hoje em dia, a concepção, por exemplo, que a gente tem de privacidade hoje em dia, ela tá bem diferente do que, por exemplo, para mim, né? Eu sou um cara que tem 51 anos, tá? Para mim, privacidade é uma coisa muito mais ampla do que é privacidade para gerações que estão me assistindo agora porque vão fazer o vestibular, que devem ter, sei lá, 17, 18, 19 anos, né? Em sua maioria, né? Essas pessoas que têm essa idade, que são os jovens, para eles é tranquilo expor a vida na internet, colocar fotos, colocar vídeos, colocar áudios. As pessoas devem ter foto de si desde da ultrassonografia, deve ter foto de si desde a barriga da mãe, por exemplo, né? Enquanto que para minha geração a intimidade, né, a privacidade, né, ela era muito mais ampla, né? Esse tipo de coisa não se imagina assim, né? Tipo, onde é que já se viu, né? Olha só a diferença, né? Tu falar determinadas coisas, né, expor determinadas coisas em público. Então, cidadania formal ou cidadania participativa, tá? A questão da cidadania, ela pode ser um mero texto na legislação, tá? Então todos são iguais perante a lei, todos têm direito à participação política, todos têm direito ao voto. Beleza, show de bola, né? Mas e como é que isso daí se verifica na prática? Como é que no mundo concreto isso acontece? Se é que acontece, né? Ou não acontece. Tá? Então a nossa Constituição é uma Constituição muito boa. A gente chama ela de Constituição Cidadã, né? Porque ela segura uma série
de direitos, né, sociais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade muito grande de implementar isso que está na Constituição. Mas se a gente conseguir implementar, se aproximar cada vez mais, a gente imagina que a gente está se aproximando de um ideal, né, de um horizonte que é legal, que é bacana, né, que faz muito sentido, assim, que faria muito bem para todo mundo, né? Então, e aí a gente muda um pouco agora aqui a temática, né, para a filosofia da ciência. A gente já falou um pouco sobre isso quando a gente falou ali entre, né, mito e filosofia lá em cima, com teoria do conhecimento, né? Mas, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Filosofia da ciência. Já tem quase 1 hora, 50 minutos. Já estamos no finalzinho já. Filosofia da ciência. Tá, esse aqui é um microfone, tá? Só para... Então, filosofia da ciência, concepções de ciência. Tá? Tem várias concepções de ciência. Por exemplo, tem a ideia de ciência como sendo uma coisa progressiva, tá? A ciência sendo uma coisa que está sempre avançando. Uma concepção de ciência que só faz aumentar o conhecimento, melhorar o conhecimento, melhorar a humanidade, tá? Tem uma concepção de ciência que pensa a ciência como sendo uma coisa boa em si mesma, né? Como uma coisa que melhora a humanidade, né? Ciência como sendo uma coisa empírica, né? Que é construída a partir de observações e de metodologia empírica, né? Ensaio e erro, tá? Tem a ideia de ciência, uma concepção de ciência que pensa que ciência é aquilo que é uma espécie de estrutura sistemática, né? Em que cada coisa se conecta com outra e tu consegue construir uma espécie de rede harmônica de conhecimentos que vão se conectando e vão ampliando o conhecimento humano. Então, tem uma ideia de ciência mais positiva, vamos pensar assim, né? Pragmática, né? O importante é o resultado, né? E aí tu vai ter uma concepção de ciência que pode ser mais crítica, né? Por exemplo, tu pode pensar a ciência como sendo uma coisa que não é nem boa, nem má, mas que ela depende do conhecimento, do uso que se faz dela, né? Então, por exemplo, pensa no filme esse que rolou agora, né, no Oppenheimer, que é a discussão em torno do conhecimento científico e a construção da bomba atômica, né? Então, que ciência é essa que constrói uma bomba atômica, né? Que concepção de ciência, de conhecimento está embutida, né, numa ciência, num conhecimento, numa tecnologia que constrói uma coisa como uma bomba atômica? E esse conhecimento, ao mesmo tempo, ele também permite que tu construa usina nuclear, por exemplo, né? Energia atômica. Então, percebe? Às vezes a concepção de ciência ela não é uma concepção tão simples, tão tranquila, ela depende, né? Depende da época, depende do contexto, né? Ela pode ser uma coisa que historicamente se aproxima, né, como se fosse uma espécie de uma linearidade, né? Que a ciência de amanhã ela vai ser melhor que a de hoje e a ciência de hoje ela é melhor do que foi a ciência de ontem. Não necessariamente é assim. Às vezes a gente avança, às vezes a gente retrocede, às vezes a gente está muito à frente do nosso tempo e às vezes a gente está reinventando a roda, né? Então, às vezes essa linearidade da ciência ela também não é tão tranquila assim, né? Essa questão do avanço, do progresso científico, né? Às vezes um avanço, um progresso científico, eles significam um retrocesso humano, né? E um desumanismo, vamos pensar assim, né? Que mais? A questão do método científico a gente já falou ali em cima, né? Do Descartes e tal, o ensaio e erro, né? O método da experimentação, o empirismo, o racionalismo, né? O método adequado ao objeto, qual método, né, é mais adequado a qual objeto, qual ciência é mais adequada a qual objeto, né? Qual aspecto do objeto vai caber a qual ciência, né? Então tu pode ter o mesmo objeto e esse objeto ele vai ser abordado por num aspecto
pela química, no outro aspecto pela física, no outro aspecto pela sociologia, no outro aspecto pela filosofia, no outro aspecto pela arte, né? A questão dos materiais, como é que os artistas trabalham com os materiais, por exemplo, é uma coisa interessante da gente perceber, né? Muitas vezes a gente já está entrando, né, na questão estética, né? Para falar sobre isso, né? Já vamos chegar lá. Concepções de ciência, questão do método científico, contribuições e limites da ciência, né? Então é um pouco isso, né? Até onde pode ir a ciência, né? Existe uma questão interessante para a gente trabalhar, que é a questão entre filosofia, ciência e religião, por exemplo. Eu costumo dizer que o limite entre filosofia, ciência, por um lado, né? Como esses conhecimentos assim que têm uma pretensão de justificação, uma pretensão de demonstração, uma pretensão de embasamento, é que nesses conhecimentos, né, filosófico e científico, tu não precisa acreditar, porque eles são evidentes, eles são racionais, eles são observáveis, né? Enquanto que o que não te resta mais a não ser acreditar, ou seja, aquilo que tu não precisa acreditar porque tu tem evidência, é ciência, filosofia, né? Aquilo que não te resta a não ser acreditar é religião, tá? Então esse é o limite, claro, entre uma coisa e outra, né? Então, e também aí a gente vai entrar um pouco na ideia de teoria, né? Por exemplo, uma teoria não é uma coisa que uma teoria, uma hipótese, né? Não é uma mera crença, né? Uma teoria, pensa, né? Por exemplo, a teoria do Big Bang, né? A teoria que dá a explicação essa para a origem do universo. Por que é uma teoria, né? Por que não é um fato científico conhecido? Porque a gente não tem como experimentar o passado, nesse sentido mais, né, mais literal. A gente tem indícios no presente de que as coisas foram de um determinado jeito no passado. Então tu tens essa teoria, tá, que ela é aceita cientificamente, né? Ela pode ser contestada, não tem problema nenhum. Então tu num certo sentido tu acredita, mas não da mesma forma que tu acreditaria numa entidade religiosa que cria as coisas, né? Enfim, a sua imagem e semelhança, por exemplo, né? Porque tu não tem nenhuma evidência disso, né? Então, pensa no seguinte, esse exemplo aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa sobre a tua vida, eu nunca te vi, né? Tu tá aí me olhando, eu nem sei quem tu é, mas eu vou falar uma coisa sobre a tua vida que eu sei, eu não preciso acreditar. Quer ver? Eu sei que tu teve tataravós. Aí tu diz assim, pô, que coisa mais óbvia. Pois é, mas eu tenho uma evidência, eu nunca vi o teu tataravô, nem a tua tataravó, nem os teus ancestrais mais antigos. Mas por que eu sei que eles existiram? Qual é a prova que eu tenho? Né? A evidência, a prova que eu tenho é que tu tá aí me assistindo. Tu é a evidência. Né? Porque se eles não tivessem existido, tu não tava aí, percebe? Por quê? Porque tem uma cadeia causal de causas e efeitos que eu posso dizer, ó, a partir de determinado efeito, esse efeito é uma evidência de uma causa anterior que é o que explica a existência desse efeito. Então, a partir da tua existência eu consigo inferir, apesar de não ver, de não ter experiência empírica nenhuma, né, da existência dos teus antepassados. Percebe que essa é uma forma de tu fazer ciência. E não tem nenhuma religião envolvida, não tem nenhuma crença envolvida. Percebe? Então, vamos lá. O que mais? Contribuições e limites da ciência. Então, tem limites da ciência. Tem uma frase que eu vou ter que falar, que é uma frase do Immanuel Kant, que é a seguinte frase: intuições, né? O Kant está preocupado em estabelecer qual é que é o conhecimento possível para o ser humano, tá? E aí ele vai dizer que a gente só consegue conhecer fenômenos porque a gente só consegue experimentar esse tipo de coisa, tá? E a coisa em si mesma a gente nunca vai conhecer. Tá? Qual é que é a frase então? Né? A frase é: intuições sem conceitos são cegas e conceitos sem intuições são vazios. Quer dizer, intuições aqui são os meus sentidos, né? A minha visão, a forma como eu percebo a realidade, né? O meio, né,
que a realidade chega até mim. Então a minha visão, né, a minha intuição sensível, né, o meu tato, a minha audição, tudo isso que me dá notícia do mundo externo são as minhas intuições. O que são os conceitos? Os conceitos são as minhas elaborações racionais, são as minhas categorizações, as minhas definições, né, teóricas na minha mente. Então, se eu tiver, por exemplo, vamos pensar assim, ó, um corpo sem cérebro, um corpo sem mente, não adianta nada eu ter essa sensibilidade funcionando, porque eu não vou ter um cérebro para processar essa sensibilidade. Por outro lado, se eu tiver um cérebro, mas esse cérebro ele estiver totalmente desconectado dos meus sentidos, né, um cérebro que não enxerga, um cérebro que não escuta, um cérebro que não sente nada, esse cérebro não vai ter matéria para elaborar, percebe? Então é como se um conceito sem intuição, quer dizer, um conceito sem um objeto para trabalhar, né, para categorizar, para organizar, para conhecer, num certo sentido, né, para ter notícia. Então, intuições sem conceitos são como se não são cegas, como se não existissem, tá? E conceitos sem intuições são vazios, quer dizer, eles não têm sobre o que pensar, tá? Então, tu precisa tanto, digamos assim, da experiência empírica quanto da elaboração racional para que o conhecimento aconteça, né? Essa síntese aconteça, né? Então, tu precisa, por um lado, do espaço, que é onde acontece, né, vamos pensar assim, os nossos sentidos, eles acontecem no espaço, e tu precisa do tempo, que é onde acontece o nosso pensamento. Tá? Então o nosso conhecimento possível, e esse é o limite do conhecimento humano, ele tem que ser um conhecimento que se dá no espaço e no tempo. Se tu quiser conhecer uma coisa que se dá fora do espaço e do tempo, fora do pensamento e fora da sensibilidade, para nós, humanos, é impossível. Tu pode imaginar, tu pode acreditar, tu pode fazer ficção, tu pode fazer qualquer coisa, mas conhecer tu não pode, né? Esse é o nosso limite. Tá? Por um lado, só para lembrar essa ideia aí, né, que às vezes aparece assim como quem não quer nada, aparece lá no vestibular numa questãozinha de Enem também. Tá? Contribuições e limites da ciência, ciência e ideologia, né? É a mesma coisa que a gente vai pensar sobre política e ideologia, né? A ciência ela também se produz em função da ideologia ou, né, da forma de pensar do status quo, vamos pensar assim, né? O estado de coisas que tá vigorando no momento. Por exemplo, vamos pensar um caso simples, tá? Esse vestibular é para a FURG, né? A FURG fica numa cidade aqui no sul do Rio Grande do Sul que se chama Rio Grande. O Rio Grande é uma cidade portuária, uma cidade litorânea, tem uma praia aqui, né, de mar, e tem a universidade, tem o Instituto Federal, né, e se tu pensar assim, quais são os cursos que estão disponíveis nessa universidade, nesse Instituto Federal, né? Então, assim, por que existem, por exemplo, cursos como, né, vamos falar lá do IF, que é onde eu dou aula. Por que tem o curso de refrigeração, por exemplo, né? Pensa bem que coisa exótica, né? Um curso de refrigeração, né, no Instituto Federal. Não é bom? Por conta da vocação litorânea, por conta dos containers, por conta dos navios, por conta da carga que precisa ser refrigerada, né, da indústria pesqueira, por exemplo. Né? Então, tu tens uma questão que tem a ver com a matriz industrial, a matriz produtiva, né, a matriz econômica da região. E essa matriz econômica ela vai determinar que tipo de profissional que tu precisa, que tipo de mão de obra que tu precisa, e esses recursos públicos, esses recursos, né, políticos, eles vão ser mobilizados para que se produza isso, para que se produza essa mão de obra, para que a ciência que se produz, ou também para a ciência que não se produz, tá aí uma coisa interessante, né, esteja de acordo com a forma de pensamento dominante. Então, por exemplo, por que o Brasil não tem, por exemplo, bomba atômica? Né? Por que é tão complicado para nós, né, desenvolver determinadas tecnologias? Por que eventualmente, quando a gente está prestes a se desenvolver economicamente, como nação, como país, a ponto de desenvolver, por exemplo, um submarino nuclear, alguma coisa de energia mais moderna, né, de uma matriz produtiva, de uma matriz industrial que não exporte apenas commodities, mas construa aqui dentro do país
uma capacidade produtiva que inclua muita tecnologia e com isso muita agregação de valor aos produtos que são feitos aqui, sempre quando a gente está chegando meio perto disso assim, acontece uma crise econômica, um problema político e esses projetos eles são meio que deixados para trás, né? Enfim, tem algumas coisas que operam, né, por trás disso, não só política como também cientificamente, né? Às vezes o negacionismo científico, né, o comodismo científico tem a ver também com uma certa manutenção e preservação das classes dominantes, né, que tem no país. A gente sabe que o Brasil é um país muito voltado para a questão agrícola, né, e para a questão da extração de matéria-prima, né, e exportação de matéria-prima de produtos agrícolas, que são produtos que têm digamos assim, baixa tecnologia embarcada, né? E eventualmente quem tem esse mercado na mão não vai querer abrir mão de toda a ciência. Pensa na Embrapa, por exemplo, né? A Embrapa uma mega instituição que está aí a serviço do agro, né? E pensa bem, se tu fosse ter que mobilizar os recursos da Embrapa, né, que é um setor que já está desenvolvido, que já está estabelecido, para um outro setor novo, né, tecnológico, industrial, moderno, tem que começar do zero, né, competir com outros países que já estão avançados, que já estão desenvolvidos, que já têm essa tecnologia desenvolvida, que estão na linha de frente, assim, né, no estado da arte do conhecimento, né, dessas tecnologias. Quanto tempo demora, né? Então, para isso acontecer, né, para tu poder entrar de forma competitiva nesse jogo, né? Eventualmente até, digamos assim, os nichos da ciência, eles também não estão dispostos a abrir mão das suas conquistas, né, garantidas, né, em nome de outras coisas que são eventualmente incertas ou que são de longuíssimo prazo, mas, né, percebe? Então, às vezes ciência, política, economia, mercado, ideologia, essas coisas elas não estão separadas, né? Ciência e ética, pensa no filme Oppenheimer, por exemplo. Pensa num tema como células tronco, pensa num tema como transplante de órgãos, tá? Tudo isso é ciência e ética, né? Pensa na ciência aplicada à construção militar, por exemplo. Pensa na ciência aplicada à construção de armas biológicas, de armas químicas, tá? Pensa nisso. Ciência e ética, né? Pensa na ciência aplicada a modificações corporais, né? Que limites a gente tem que ter, que limites a gente precisa discutir, que limites a gente pode abrir mão, percebe? São esses tipos de temas que estão envolvidos, né? E aí, finalmente, a gente vai para estética, que é a própria palavra estética, é uma palavra que tem a ver com o grego, né, estesis, né, que quer dizer sentir, né? É essa coisa que está ligada com os meus sentidos, né, com a minha forma de perceber sensivelmente a realidade. Tá? Então a estética tem a ver com conhecimento, mas às vezes ela é uma parte do conhecimento, num certo sentido, né? Porque a estética, ela, digamos assim, na tua relação com o mundo, tá? Tem o sujeito que conhece, tem os teus sentidos que fazem a intermediação, tem o objeto no mundo externo, tá? Partindo dessa estrutura básica, os teus sentidos, eles nunca não, né? Eles, em geral, não são perguntados assim sobre se nessa tua relação com o mundo, né, em que tu está em busca da verdade, tu está em busca de conhecer como as coisas realmente são, tá? Tu tá pensando num desconto assim que os teus sentidos podem, que tu precisa fazer em relação aos teus sentidos, porque o efeito dos teus sentidos ele altera o mundo percebido. Então tu percebe o mundo, mas tu sabe que por exemplo, a tua audição pode estar abafada por um fone de ouvido, por exemplo. Então tu sabe, né, que tu tem que fazer um desconto da forma como tu está percebendo a realidade, porque tem alguma coisa modificando, né? Ou porque tu precisa de óculos, né? E aí tu tá sem óculos, tu sabe que tu não tá vendo direito, porque tu tá com a tua visão, né,
prejudicada, aí tu põe o óculos, aí tem essa correção, tá? E aí tu tá preocupado com isso, mas ao mesmo tempo tu não tá preocupado com um elemento que é o seguinte, que é o que a estética vai se preocupar depois, que é em cada uma dessas experiências que tu faz, sensível, existe um elemento que é o agradável e o desagradável. E às vezes a gente abstrai, a gente desconsidera isso, tá? Mas isso é um elemento que está em questão quando a gente fala sobre estética, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, a natureza da arte, arte nesse sentido, né? A arte como sendo essa questão do agradável ou do desagradável, né? Daquilo que te causa uma sensação boa, daquilo que tu pode dizer como resposta, tu pode dizer que tu teve uma experiência agradável, uma experiência de alguma coisa bela, né? Ou de alguma coisa grotesca, ou de alguma coisa feia, ou de uma coisa linda, ou de uma coisa deslumbrante, ou de uma coisa alegre, ou de uma coisa triste, ou de uma coisa estimulante, ou de uma coisa empolgante, ou de uma coisa excitante, né? Percebe? Essas experiências que te dão essas coisas assim, são experiências estéticas, né? E aí tu tens um ramo da filosofia que se preocupa um pouco com isso, né? E aí o lance da estética tem a ver com também como é que tu elabora racionalmente, né? Todas essas coisas, né? Por exemplo, tu pode manipular a realidade para que tu tenha uma experiência que vai te causar uma sensação X, né? Então, por exemplo, tu vai lá ver um filme e aí o filme, daqui a pouco ele termina como se estivesse no meio, assim, sem concluir nada, né? E aí tu tem um estranhamento assim, pô, mas qual é que é desse filme? Não teve fim, né? Isso é uma coisa esteticamente calculada, né? Planejada, colocada em prática e mostrada para ti, para te causar exatamente essa sensação, né? Para que tu tenha essa estranheza eventualmente, né? Então a estética, ela não é só essa questão em torno do belo, mas ela também pode ser do belo, do agradável, né? Enfim, mas também ela pode servir para te colocar um desconforto, para te provocar a crítica, para te provocar o estranhamento, né? Para tu fazer uma autorreflexão, para tu te colocar no lugar do personagem, para tu te colocar no lugar da obra, te colocar no lugar do objeto, né? A estética tem a ver com isso, né? Então como é que ele vai tratar aqui, né? Natureza da arte, né? Como é que a gente define, né? O que é, o que não é arte, né? E quem é que define o que é arte, né? Então aí a filosofia, o outro tema aqui, né? Filosofia e arte. Ela justamente vai trabalhar sobre isso, né? Sobre a questão estética, definições de arte. Então, por exemplo, vamos pensar assim, né? A arte lá para os gregos, né, era pensada com critérios que... Tu deve ter tido aula de arte, né? No ensino médio, tu deve ter estudado aquelas coisas, a arte grega, a arte egípcia, né? A arte medieval. E aí tu vê aquelas imagens, aquelas pinturas, né? E, por exemplo, né, as esculturas gregas, né, aquelas coisas, elas têm um realismo, né, um certo realismo, assim, que na verdade pode ser até considerado como uma espécie de arte idealista, né, porque ela pretende atingir uma beleza que os seres humanos jamais atingiriam, né. Então, por exemplo, tu pode pensar, né, num ideal estético, num ideal artístico em que arte é aquilo que retrata o que é belo e sublime, porque ela junta, né, o sensível com o racional. Então tu pensa, por exemplo, numa estátua, num busto, né, em que ele é perfeitamente simétrico, tipo, os dois lados são iguais, ele é perfeitamente proporcional, simétrico e harmônico, né? Então vê bem, né, os ideais envolvidos são simetria, são proporção e harmonia, né? Que são conceitos que tu tira da matemática, né? Então, proporção e simetria são conceitos matemáticos, né? E harmonia pode ser um conceito matemático, pode ser um conceito estético, pode ser um conceito musical, inclusive, né? Então, numa determinada época, tem determinados critérios, né, e valores estéticos que estão envolvidos, né? Em outras áreas não, em outras épocas, né? Em outras épocas não. Por exemplo, tu vai ter arte contemporânea, tu pode ter o cubismo, por exemplo, né,
que é aquela arte bem disforme, assim, tu não consegue ver. É como se tu tivesse pego todos os lados, tivesse tirado várias fotos assim de vários ângulos, né, de um mesmo objeto, e tivesse meio que colocado todos eles assim de forma meio que aleatória, assim, né, eventualmente, né, como se uma coisa em 3 dimensões fosse só em 2, por exemplo, né, que causa uma estranheza, assim, tu olha aquilo, tu não consegue às vezes nem saber o que aquilo está tentando figurar, né. Mas são outras coisas que estão em questão, são outros critérios que estão em jogo. A função da arte ali, ela se propõe a ser outra, né? O que ela quer causar, o que ela quer despertar, o que o artista quer, né, fazer ali é outra coisa. Então, essas coisas elas dependem muito, né, da época, né? Por exemplo, tem lá o John Cage, né, que tem aquele, acho que é 344, uma coisa assim, né? Que é uma obra que é uma peça musical que é silêncio, não tem som, né? Tipo, o camarada vai lá, põe a partitura em cima do piano ali, né? E começa a ler a partitura, mas ele não aperta em nenhuma tecla do piano, né? Durante aqueles minutos que estão indicados ali e tal, né? E eventualmente o cara vai lendo a partitura, chega num momento ali, ele até vira a folha para continuar lendo ali a partitura, mas aquela leitura ela não percebe. Aí tu vai dizer assim, é uma música, é uma proposta artística, uma obra de arte, uma proposta estética, é o quê, né? Percebe? Então, passa por isso, né? E aí, no final aqui, eles colocam assim, né? Categorias estéticas. Aí vem assim, o feio, o belo, o sublime, o trágico, o cômico, o grotesco, gosto e etc. Então, né, esse etc. estende, né, indefinidamente assim, as categorias estéticas, né? Então seja criativo, jovem. E aí diz assim, estética e sociedade, né? Isso aqui também é um tema bem amplo, bem infinito, assim, né? Porque assim, a gente está num ano eleitoral, né? E aí um dos exercícios que tu pode pensar é como que os candidatos se valem de recursos estéticos, por tudo isso que a gente já falou sobre estética aqui, para se promover, para apresentar suas propostas, para se colocar na sociedade, para que a sociedade tenha uma determinada percepção, né, para que ele cause um determinado efeito nas pessoas, tá? E esse efeito nas pessoas seja capaz de fazer com que elas votem nele, né, ou nela, enfim, seja quem for teu candidato. E aí tu pensa no seguinte, o que é o candidato antes das eleições e o que é o candidato depois das eleições, tá? Qual é a mudança que tem, né? Qual é o jogo estético que está rolando, né? Qual é o teatro que tem antes, qual é o teatro que tem... Na política é o teatro da política, né? Essa encenação, essa dissimulação que o Maquiavel tanto fala, né? Mas pensa nisso, né? Como um exemplo pra gente pensar assim, né? Tipo, o mundo da política, né? As propagandas políticas, assim, né? Quais são as que ficam, né? Quais são as que te causam mais impacto, né? Quais são as que são engraçadas? Quais são as que são grotescas, né? Quais são as que são horríveis, né? Quais são as que são absurdas, né? Quais são as que são trágicas, né? Deve ter uma propaganda trágica, assim, né? Eu tava vendo agora um programa que ele reunia, um desses programas de YouTube, assim, né? Que ele reunia as propagandas políticas mais bizarras de todos os tempos, né? E aí tem muita coisa pra gente olhar e pensar assim, tipo, o que essa pessoa tava pensando quando ela resolveu fazer isso que ela fez, né? Estética. Tá, enfim, acho que é isso, tá? Encerramos por aí, já estão com 1h20, tá? Acho que deu pra passar bem todos esses tópicos aqui, né? Eu acho que deu pra dar uma ideia geral do que pode cair, quais são os temas que podem surgir no vestibular da FURG 2027, acho que é. Mas eu tô falando agora, é agosto de 2026. Não demora muito, vai ser a prova. Espero que isso aqui tenha servido para dar uma refrescada nos assuntos. Tá? Então tá, qualquer coisa... boa sorte, espero que tu não precisa de sorte, espero que tu saiba tudo que tá rolando lá na hora, tá? Então tá, isso aí, jovem, valeu, até mais, saudações,